Boa noite. Direito em Debate já está no ar para todo o Brasil. E no programa de hoje, nós vamos fazer um grande balanço do trabalho realizado pela OAB Seção aqui do Rio de Janeiro. Nos últimos 6 anos, a OAB sofreu mudanças profundas e quem esteve à frente dessa verdadeira revolução é o nosso convidado de hoje, o presidente da OAB, Dr. Adi Damuji. Bem, antes de começar o programa aqui, eu estava batendo um papo com o Dr. Adi, informal sobre algumas questões, né? Mas eu queria que o senhor começasse, Dr. Adi, dizendo o que foi para o senhor ter comandado uma instituição como a OAB durante 6 anos e qual é o seu sentimento a partir de agora? Eu estou com uma sensação, né, muito forte de dever cumprido, né? Aquilo que nós nos propusemos fazer ao longo desses 6 anos, em boa parte foi realizado, e eu poderia resumir, né, se eu pudesse resumir, qual foi o grande objetivo, né, que se estabeleceu a ser alcançado no curso desses 6 anos. Né? A reaproximação da OAB, né, dos advogados. A OAB estava muito distante da advocacia e a mesma distância ela tinha também da sociedade brasileira, né, traindo a sua vocação. Então, nós conseguimos fazer com que a OAB recuperasse a confiança dos advogados na sua entidade máxima de representação e conseguimos fazer com que a OAB voltasse a ser aquela instância de diálogo, né, com a sociedade do Rio de Janeiro e a sociedade brasileira em geral. Então, nesse sentido, eu estou muito satisfeito, acho que cumprimos com o nosso dever. Então, Adi, como é que foi a sua relação com a imprensa? O senhor muitas vezes teve um papel interessante, porque a imprensa normalmente pauta determinadas instituições e entidades, né? Ela apresenta determinados temas e há uma tendência de se seguir aquela orientação da imprensa. O senhor muitas vezes se colocou frontalmente contra algumas posições. Como é que foi a sua convivência? Eu levo muito a sério, né, a noção de que a OAB é uma entidade independente. Ela é independente das igrejas, ela é independente dos partidos políticos, ela é independente do Estado, ela é independente de qualquer facção, de qualquer setor da sociedade ou do Estado, né? A OAB é uma entidade que se pauta por ela própria. Então, tomei muito cuidado em não me deixar pautar por ninguém, né? Nem mesmo pela imprensa. Acho que tive uma boa relação com a imprensa, mas uma relação de altivez e independência, né? Assim como qualquer obra humana, a imprensa, a mídia, né, tem as suas imperfeições e também são passíveis de crítica. E quando eu achei necessário, eu exerci, né, já que a imprensa, né, luta tanto, né, pela liberdade de expressão, né, nós também temos o direito, né, no exercício da liberdade de expressão, até de criticar a própria imprensa, de criticar a própria mídia. E quando isso foi necessário, nós fizemos, né, exatamente para realçar e enfatizar a independência da Ordem dos Advogados do Brasil. Como é que é representar um colegiado, uma corporação como a OAB, Adi? Como é sentir a necessidade, as principais expectativas de uma classe tão combativa, tão atuante no dia a dia como são os advogados? Eu sempre procurei estabelecer para mim mesmo, né, que eu deveria captar qual era o sentimento médio do meu conselho, da minha diretoria e da própria corporação que eu represento até dia 31 de dezembro. Eu não queria... óbvio, eu fui eleito presidente, então eu tenho uma margem, né, de me expressar, uma margem legitimada pelas urnas, uma margem legitimada pelos advogados. Mas, por outro lado, eu sempre tomei muito cuidado em não impor a minha opinião pessoal sobre determinados assuntos de uma forma muito enfática, uma forma peremptória. Eu sempre procurei mediar. Muitas vezes eu fiz pronunciamentos e externei entendimentos que não expressavam exatamente aquilo que eu pensava, mas expressavam, do meu ponto de vista, uma certa média, não é, de sentimento da classe, de sentimento do meu conselho. Óbvio que há assuntos em relação aos quais eu não transijo, e aí eu emito a opinião porque acho que fui legitimado pelas urnas para fazer isso.
Mas é um exercício que cada qual faz, né, de acordo com o seu temperamento, de acordo com o que pensa do mundo, com o que pensa da vida. Né? Esse é um exercício que eu procurei fazer me impondo a mim mesmo. Né? Eu, como representante de uma corporação, como representante de uma coletividade, eu não poderia falar tão somente por mim próprio. Né? Eu deveria tentar expressar uma média de pensamento. Não sei se conseguir, talvez sim, né? Acho que, no final das contas, o resultado foi positivo. Todd, o senhor foi submetido às urnas da classe, né, no Rio de Janeiro, diretamente 2 vezes, né, e agora, na eleição do seu sucessor, doutor Felipe Santa Cruz, né, há também uma aprovação à sua gestão. Mas existe um problema de representatividade quando a gente fala do Conselho Federal da OAB. Onde não há eleições diretas. Como é que está essa luta? O senhor levantou essa bandeira? Qual é a perspectiva que se tem desse assunto? Olha, a bandeira das diretas ela continua desfraudada e agora eu vou desfraudá-la em outro patamar, diretamente, né, no coração do Conselho Federal, que eu passarei a integrar a partir de 1º de fevereiro de 2013. Não tem cabimento que a entidade de representação máxima da advocacia brasileira, que é a OAB Nacional, não tenha seus dirigentes eleitos diretamente pelos quase 1 milhão de advogados existentes exercendo a profissão no país. Né? É um sistema antidemocrático, espúrio, né? Que pressupõe, que ele induz, né, a troca-troca, a promessas subalternas, né, de troca de cargos, troca de favores, né? E isso é inaceitável. Então, o que pode sanear isso é a democracia. E a democracia se exerce com voto direto, com a manifestação da vontade dos eleitores. Então, eu digo, o Conselho Federal da OAB, o presidente da OAB Federal, representa o Conselho Federal, ele não representa a advocacia brasileira. Nós queremos que o presidente nacional da OAB represente os advogados brasileiros, e não 81 conselheiros, como hoje acontece. Doutor Adi, no Brasil se fala que existem muitos advogados no nosso país, mas nunca se viu tanta injustiça também, de uma maneira geral. Como é que foi a sua relação, como é que o senhor avalia os últimos 6 anos, ou a última década, a relação da OAB, de uma maneira geral, com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, com as outras instituições do Estado, na melhoria, no aperfeiçoamento da Justiça? Olha, nós procuramos ter com esses órgãos, com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, com o aparato policial, uma relação de independência, de respeito, mas também de altivez. Né? Todas as vezes que foi necessário, nós, quando a negociação, né, quando as reivindicações não eram atendidas, quando a negociação se mostrou ineficaz, nós procuramos caminhos no sentido de fazer valer aquilo que nós entendíamos justo, aquilo que nós entendíamos ser de direito. Então, por exemplo, a OAB do Rio de Janeiro hoje é a maior cliente entre as OABs de todo o Brasil do Conselho Nacional de Justiça. Né? Boa parte das representações, dos pedidos de providências, dos procedimentos de controle administrativo em curso no Conselho Nacional de Justiça são de iniciativa da OAB do Rio de Janeiro. Né? Tudo isso com o objetivo de aperfeiçoar a prestação jurisdicional, que é muito ruim. É ruim no Brasil e particularmente ruim no estado do Rio de Janeiro. Eu me lembro, no primeiro semestre desse ano, nós apresentamos ao CNJ um verdadeiro diagnóstico do Poder Judiciário no estado do Rio de Janeiro, pedindo providências. Né? Isso está lá em tramitação no Conselho Nacional de Justiça e nós estamos esperando aí as providências que requeremos ao Conselho. Então, e essa relação do advogado com o juiz, do advogado com a administração pública, né, ela é sempre uma relação tensa. Ela é sempre uma relação existe uma dialética da tensão. Quando essa tensão se eleva muito, aí entra a OAB. Né? Quando prerrogativas profissionais da advocacia são desrespeitadas, quando os nossos pleitos são ignorados, aí entra a OAB. E acho que entramos corretamente. Acho que não deixamos tudo aquilo que nos chegou ao conhecimento em relação a essa esfera de defesa das nossas prerrogativas profissionais. A OAB do Rio de Janeiro esteve presente e
e atuou como deveria ter atuado. Só para finalizar nesse bloco, Toadi, a relação do senhor da instituição com o Poder Executivo, no plano do município, Estado e União. Uma relação também de independência, de colaboração, né, naquilo que a cidadania deve colaborar para o aperfeiçoamento dos serviços públicos e também, muitas vezes, de crítica, né, de crítica em relação a essa ou aquela atitude de um governante, crítica em relação a medidas que deveriam, do nosso ponto de vista, ser adotadas e que não foram. Mas eu diria que nessa esfera foi um bom relacionamento, né? Um relacionamento, repito, né, de colaboração, de independência e de cobrança, né, como deve ser. Bom, a gente vai fazer agora um pequeno intervalo, não saia daí que nosso programa está muito interessante. Os nossos temas aqui são temas nacionais. Direito de Debate volta já já, não saia daí.